Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Você pode sentar. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Temas difíceis, mas que Deus tem me dado graça para poder chegar aqui à penúltima mensagem, né? Vamos revisar aqui um pouco o que é que foi falado. No primeiro sábado, nós falamos sobre chaves para a prosperidade à luz da Bíblia. Falamos aqui de 7 chaves: trabalho, visão, multiplicação, planejamento, ação, unidade e semeadura. No último sábado foi extraordinário. Falamos sobre dinheiro versus emoções. E aprendemos que, assim como o nosso corpo ele precisa de nutrientes para poder sobreviver, ou seja, comidas certas, a nossa alma também precisa de alguns nutrientes para poder não vir a sucumbir. E o segredo, né, de uma alma fortalecida é você estar com seus sentimentos alinhados e harmonizados com base nos princípios da palavra de Deus. E hoje a mensagem que eu quero trazer para vocês, ela tem por tema uma colheita extraordinária. Se você aprendeu sobre os princípios, né, as chaves para a prosperidade, se você aprendeu a estar aí conectado com a sua alma de forma excelente, então agora você está pronto para poder desfrutar de uma colheita extraordinária aí para a sua vida. Amém? Estou muito feliz de ver aqui o evangelista Diogo, né, e a Vanessa, e as princesinhas aí do tio. Muito feliz. Quando eu cheguei, eu falei, eu conheço esse carro, é do Diogão aí, da Vanessa. Muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Venham mais vezes, tá bom? Se quiser, todos os sábados às 20 horas, a exceção do Conexão, né? Quando tem, que é às 18 horas, tá, gente? Tá? Vocês concordam com isso, igreja? Então digam amém bem forte. A todos os visitantes também, foi muito bom conhecer vocês. Venham mais vezes, é sempre bom. Eu tenho dito que se a igreja hoje tem alguma cadeira vazia, a culpa é de vocês mesmos, tá? Se vocês tivessem convidado pelo menos 10 pessoas, a gente estaria com esse templo aqui praticamente cheio, lotado. E depois de um louvor desse, eu acho que ficou mais do que confirmado que a gente tem desenvolvido, né? Seja na estrutura, seja em relação à equipe, e principalmente em relação à parte espiritual. E esse ano é o ano do Aviva. Vamos buscar de forma incessante o avivamento. Já estou preparando aí algumas mensagens aí para os jovens. E assim que me derem novamente a oportunidade, né, depois de 3 sábados, eu quero falar para vocês muita coisa boa sobre avivamento. Vamos invocar a presença, né, do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vamos buscar para que você possa receber o batismo, independentemente da sua idade. Se você já foi e não fala mais em línguas, que você possa vir a ser renovado em nome de Jesus. Vamos fazer um trabalho que essa juventude vai impactar os 4 cantos dessa cidade. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, quero ler alguns versos a partir do 10. Se puder me trazer uma água, eu vou ficar grato. Filipenses 4:10 diz assim: Ora, muito me regozijei do Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, guardem isso, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E de toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o 13, muito conhecido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição, e bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, olha só,
mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Deus te abençoe, meu filho. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Olha só, cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Dá para dizer um amém? Vou lhe explicar um pouco desse texto antes de entrarmos aqui na mensagem, a título de contexto. Paulo ele deixa muito claro para a gente aqui que nesse momento, quando se fala do que se refere a dar e receber, ofertas, ele fala que ele estava suprido de tudo que ele precisava para a sua subsistência, para o seu sobreviver. Mas ele deixa muito claro aqui que ele precisava continuar a ensinar para aquele povo, no que se refere a dar e receber, não para que Paulo pudesse vir a ter uma abundância maior na sua vida, porque a igreja, o ministério ali estava mais do que suprido. Mas ele tinha que continuar a ensinar para que aquele povo pudesse ter aumentado a sua sementeira. Por quê? Tudo na vida está atrelado ao dar e receber. Por isso que ele falou, eu não preciso, mas preciso ensinar. Eu já tenho o suficiente, mas preciso ensinar. Eu não preciso que você me dê mais nada para o ministério. Aí você precisa continuar ofertando para que você possa ter um crescimento financeiro na sua vida também. Ou seja, ele estava ensinando para aquele povo que o princípio principal era que ele pudesse saber entregar uma oferta com aroma suave, ou seja, como um sacrifício a Deus, para que pudesse chegar de forma especial e subisse às narinas de Deus, como de fato um carneiro que fosse queimado, um sacrifício que fosse ali queimado a Deus em relação ao queimar das suas gorduras. Ou seja, o significado das ofertas é muito mais do que um ato motor. Eu vou chegar de forma motora e entreguei ali, porque todos entregaram, Eu costumo dizer que na igreja a nota que mais passei é a nota de R$2, Não que seja ruim se isso é o que você tem como um tudo, ou que isso venha a ser uma oferta de excelência. Mas muitas vezes vem porque é a menor da carteira, a menor da bolsa. Você precisa entender que tudo que você fizer para a sua vida, ela está associada à sua vida espiritual. E na medida que você leva em consideração e trata essa vida espiritual, assim Deus também vai te tratar, tá bom? Aí eu começo a entrar aqui na mensagem, Uma colheita extraordinária. Quantos aqui querem desfrutar e viver uma colheita extraordinária na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, em tudo que você venha projetar para a sua vida? Faz assim, envergonha o inimigo, envergonha Satanás, fala assim, a minha vida financeira está nas mãos do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vem a primeira pergunta, o que é a oferta? A oferta, ela é toda semente dada por Deus para a sua mão. 2 Coríntios 9:10 ele fala isso. Eu abro essa mensagem te ensinando que você não tem nada, que tudo que está na sua mão é porque Deus permite que você venha ter, para que você possa demonstrar que você não tem apego às coisas que caem na sua mão, ou à intensidade de que você vive a vida, porque nós somos apenas mordomo. E tudo aquilo que Deus permite que cai na sua mão, Ele vai ser para você desfrutar, e para as pessoas que estão ao seu redor também desfrutar. Porque diante do propósito que Deus tem para nossas vidas, Ele nunca vai querer que você tenha um propósito egoísta, mas sim que você venha compartilhar com pessoas que estão ao seu redor, diante das portas que Deus abre para a sua vida. É por isso que ele fala que toda a semente que você tem para poder ofertar a Deus, ela é dada por Deus. Olha o que diz Salmo 104:27. Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão
e se enchem de bens. Escondem o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras o fôlego, morre, e voltam para o seu pó. Atos 17, 25 diz: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Esses 2 versos, teriam outros, são suficientes para que eu e você possamos entender nesta noite de que nós somos apenas mordomo de tudo o que Deus permite que venha para a nossa mão. Então, tem algumas atitudes que são importantes para que você possa entender e conhecer a importância do que se refere a ser ofertante, no que se refere a ser liberal e o porquê dessa importância de ser liberal. Aqui eu trouxe para vocês algumas atitudes para que você possa apreciar na sua vida se você oferta como um ato mecânico ou se você de fato é um ofertante liberal. Ou seja, primeiro, a oferta ela tem que ter uma atitude de ânimo em você querer ofertar. Porque toda oferta ela tem que ser dada com um propósito. O ânimo, ele é o agente ativador do ser. Eu me levanto com ânimo para trabalhar. Se eu não tiver o ânimo, eu não consigo trabalhar. Se eu não trabalho, eu quebro a primeira chave da prosperidade, ou seja, princípios para nutrir a minha alma, para que riquezas possam chegar à minha mão. E quem te dá primeiro sempre é Deus. O fôlego para que você possa trabalhar. É por isso que você precisa ter uma postura, e você que está aprendendo nessa noite, porque a palavra de Deus diz em Provérbio que Deus não leva em conta o tempo da ignorância das coisas que você faz. Mas quando você toma conhecimento da palavra de Deus, você precisa exercer aquilo que Deus manda você fazer através da palavra de Deus. Então a oferta, ela deve ser, primeiro, liberal, atitude, ânimo, voluntariedade, vontade de querer ofertar, porque você entendeu a necessidade do que se refere a dar e receber. Segundo, toda oferta, ela deve ser dada com zelo, porque no momento da oferta, Deus está te convidando para um momento de adoração a Deus. Lembra o que eu falei aqui nos últimos sábados, que eu preguei sobre esse tema, prosperidade e finanças à luz da Bíblia, o tema macro? E eu falei que Deus ele não concorre na terra com Satanás. Satanás ele já está derrotado. Mas existe uma pessoa que concorre com Deus aqui na terra. É conhecido como Deus do dinheiro, Mamon. As pessoas ficam entre escolher servir a Deus, seguir a Deus, ou às vezes fazer pacto, com algum demônio, para que possa adquirir riquezas para a sua vida. Ou seja, o que sempre atrai as pessoas, no que se refere a afastar essas pessoas de Deus, normalmente é para poder buscar as coisas do mundo, buscar questões financeiras para o mundo. É por isso que quando você oferta, você tem que ofertar com zelo, porque ele é um momento de adoração a Deus. Paulo falou que ela tem que ter cheiro de oferta suave. Terceiro, a oferta tem que ser dada como algo planejado. Ou você investe na bolsa de valores em qualquer coisa, Lojas Americanas está aí fadada, falida. Você vai dizer assim, Lucas, eu quero investir 1 milhão lá na... Como é que é o grupo lá dos Americanas? Varejo, Grupo Varejo, No Grupo Varejo. Eu acho difícil vai fazer isso. Então, por que você, quando vai ofertar, você não faz isso como algo planejado? A sua semente tem que ter um porquê, um volume e uma expectativa dessa colheita. Porque ninguém planta semente de jaca aguardando que vai colher uma melancia. Você gera uma expectativa de algo. Sabe por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se eu me alegro naquilo que faço, é porque eu planejei-me para poder chegar e fazer aquele ato diante da minha vida. E quarto, toda oferta ela deve ser dada por fé. Ou seja, você gera uma expectativa que diante daquilo que você vai plantar, independentemente de chover, de fazer sol, do tempo certo ou do tempo errado, mas que você no tempo de Deus, você vai aí colher. Então, se você conseguiu se enxergar
nessas características, você de fato é um ofertante liberal e você está apto a receber uma colheita extraordinária para a sua vida. Senão, você precisa fazer algumas correções para que a sua oferta ela possa chegar a Deus com um aroma suave de sacrifício a esse Deus aí todo-poderoso. Eu trouxe aqui 2 formas negativas de ofertar a Deus. Se você se encaixou, se você se viu dessa forma, não precisa comentar com ninguém. Deus vai estar te livrando desse mal ainda hoje, em nome de Jesus. Primeiro, a tal da oferta por barganha. Eu tinha um amigo, graças a Deus, que hoje ele está muito próspero, que ele só ofertava com propósito de barganha a Deus. Tipo assim, Deus, se tu me der isso, disso que eu receber, eu vou te dar X%. Olha só, a bagatela. Me dá os 100 que eu te dou 20, 30, mas deixa eu ganhar primeiro. Tem pessoas que fazem isso. Elas pensam em ofertar como uma maneira de receber bênçãos, onde na verdade é o inverso. Primeiro você queima a sua oferta diante de Deus, ele sente o aroma. Se for uma oferta sincera, ele vai dizer, pode liberar a bênção sobre a vida daquele meu servo. Se for por barganha, é porque você não acredita nele. Sabe quando você fala assim, esse mês não vou dar o dízimo, mas no mês que vem, se as coisas melhorar, eu vou dizimar e ofertar na casa do Senhor? Esse é o procedimento inverso que você não pode fazer. É a famosa oferta por barganha. E tem um segundo exemplo de oferta negativa aqui, que essa é a pior de todas. A oferta por evidência. Quantos aqui lembram de Atos 5, de 1 ao 11, que fala sobre Ananias e Safira? Faz assim com a mão. Algumas poucas pessoas, então vou explicar aqui, tá? A Bíblia nos conta que certa vez um casal vendeu uma propriedade e ele teria que dizimar, como costume daquele povo, e até hoje nós, no que se refere à 10ª parte daquilo que foi recebido daquela venda, daquela propriedade. Um alto valor. A Bíblia fala que era um alto valor. E por ironia do destino, o homem, ele foi primeiro até o templo e queria chamar a atenção, como se ele estivesse ofertando uma quantia grande diante ali de toda a congregação. E ele vai e entrega. Só que Deus guiou um homem de Deus para poder chegar e abordar ele, para que pudesse contradizê-lo do que se refere a esse dízimo. E perguntou por que ele deixou o Satanás corromper o seu coração no momento daquele ato, que deveria ser um ato extraordinário para a sua vida. E ele ainda assim manteve a palavra de que estava tudo certo, e ele, pum, caiu fulminado no chão, porque ele foi querer trazer uma oferta, né, o seu dízimo ali diante do altar, mas de forma errada, com mentira. Passado mais ou menos 3 horas, chega a sua esposa. Já tinham recolhido o corpo, que estava lá caído no chão do templo. E ela vai e é confrontada. E ela afirma toda a história, como se o valor que tivesse que trazer fosse de fato aquele valor. Aí eles falam para ela de que seu marido estava morto, e ela também cai no chão, fulminada, porque estava com mentira diante do altar do Senhor. São pessoas que querem chamar a atenção, não para a multiplicação na sua vida, mas elas querem mostrar para a igreja, para a congregação, para as pessoas que estão ao seu redor, de que ela é abastada financeiramente. Deus não divide sua honra, a sua glória com ninguém. Se você quer buscar a sua glória nesta terra, altar não é lugar de querer discutir glória entre Deus e a sua pessoa. Porque o lugar de você buscar honra aqui na terra é fora da igreja e é inegociável diante dos princípios de Deus para poder te abençoar na tua vida. Eu trouxe aqui 2 exemplos para que você possa estar antenado do que não fazer, para que você possa desfrutar de uma oferta extraordinária. Aí eu trouxe para vocês também a oferta da viuvinha. Quantos aqui conhecem a oferta da viuvinha? Agora o pessoal conhece. Tem a musiquinha, né? Tilim, tim, tim, a viuvinha, né? Jogou 2 moedinhas, um negócio desse, né? Que fala aí da música. Olha, a irmã ali sabe, ó. Aí temos um exemplo agora de uma oferta aceitável aos olhos do Senhor. Eu acho interessante é que Jesus estava no templo, em vez de estar olhando a liturgia do templo, de estar vendo a mensagem, os louvores, estava preocupado, Lucas,
em quem estava de fato adorando ao pai dele. E ele começa a olhar como as pessoas entregavam as suas ofertas no gasofilácio. É como se ele estivesse perto ali do gasofilácio, e dissesse, gente, vem cá, vem cá, vem cá. Pedro, João, Tiago, vem cá. Vamos olhar ali, ó. Entregou muito, né? Eu acho que Pedro falou assim, nossa, bastante coisa. Aí vem Tiago, e aí? Entregou muito, né? Nossa, acho que entregou muita coisa também. Aí ele fala, mas eu vou trazer uma instrução para vocês. Olha só, eu e meu pai, não nos preocupamos com zeros na sua conta bancária. Porque tem pessoas que R$100 é algo impossível dela poder ofertar. Mas tem pessoas que R$100 não é nada. Não é nada. Ela dá como uma gorjeta. O que Deus olha é a sua forma voluntária e o que você entrega diante do peso dessa oferta para a sua vida financeira. E ele fala, está vendo aquela senhorinha ali que entregou 2 moedas que valiam meio centavo? Ela entregou mais do que todos que trouxeram ofertas hoje aqui no templo. Por quê? Porque ela entregou tudo o que ela tinha, acreditando que o impossível, que o extraordinário, assim como disse Paulo, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ela tinha certeza que se Deus estava no negócio, se Deus estava no comando da vida dela, aquelas 2 moedas poderiam se transformar em algo extraordinário para a sua vida. Porque a medida de Deus, ela é sempre extraordinária. Ou você colhe para 100, para 60 e para 30, quando você entrega 1, ou você colhe a medida da pipoca. Lembram dela? Sacudida, recalcada e transbordante. Porque o que Deus tem para a tua vida é sempre algo abundante. Quando você entende os princípios, as chaves, quando você conecta a tua alma a Ele e faz conforme manda a cartilha, que é a palavra de Deus. De tudo a Bíblia traz ensinamentos. O próprio Jesus, ele trouxe diversos ensinamentos. Eu já falei aqui com vocês sobre isso, no que se refere a dar e receber, multiplicação, a parábola dos talentos. Porque prosperidade é para a minha vida e para a sua vida. Só que você precisa trabalhar a sua mente, de que isso também pode alcançar você e toda a sua família. E vai alcançar em nome de Jesus. Vamos para frente. Princípios para uma colheita extraordinária. Já estou caminhando para o fim. Olha só, tem uma frase que eu coloquei aqui que é muito forte. A abundância é a recompensa do que semeia, enquanto a falta é a consequência do que retém. Eu vou repetir. A abundância é a recompensa do que semeia, enquanto a falta é a consequência do que retém. Existem alguns princípios para que você possa colher uma colheita extraordinária. Eu trouxe alguns deles para que você possa se enxergar e você possa copiar essa receita, que é a receita de sucesso para a sua vida. Primeira receita, o valor da semente. Deus olha para a qualidade daquilo que lhe é oferecido, pois a quantidade é relativa ao ganho de cada pessoa. Lembra do exemplo da viuvinha? Deus não está preocupado com o que você vai entregar naquele momento, mas quanto aquilo representa para a sua vida. É por isso que a tua oferta, no momento que você está aqui louvando a Deus, ela é tão importante quanto a oferta financeira que você traz para a igreja. Aquele esforço que você faz para chegar aqui, mesmo sem saber como você vai voltar, porque você não tem condições financeiras de pegar um Uber, um táxi, um ônibus, uma carona. Deus está olhando e vendo. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela conseguiu chegar aqui com um pouco que ela tinha. Então eu vou fazê-lo prosperar de forma extraordinária, porque o coração dele, primeiro, está disposto a me servir. Então a oferta daquilo que você faz com a sua vida, você por completo, é uma oferta viva para Deus. Porque você tem um ar que você respira para você fazer a obra do Senhor. Você tem uma roupa para vestir, para sair à rua, evangelizando. A escolha é sua. E Deus tem permitido que valores financeiros, sementes caiam na sua mão, para que você possa entregar o dízimo e ofertas para a multiplicação da sua vida. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Sabe por quê? Porque quem dá
tem um coração aberto, sem controle, do que se refere a alguém que vai estar te possuindo em relação a uma necessidade constante de ser refém do dinheiro que cai na sua mão. Então abre a mão, investe no reino de Deus, que é o melhor para a sua vida. Segundo, só se colhe a mesma espécie. Lembra que eu falei que se eu plantar uma jaca, eu não posso colher melancia ou vice-versa? Assim também é a semente que você vai plantar no reino de Deus. Então, se você planta vento, você vai colher o quê? Tempestade, né? Para a sua vida. Mas se você planta e investe dinheiro, você vai colher abundância financeira sobre a sua vida. Aí tem um segredinho, né? Que diz aqui, ó, Mateus 4, 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Toda oferta, ela tem um tempo de maturação. Tem ofertas que eu acredito que eu estou colhendo quando eu entreguei no início da minha juventude, porque eu ainda sou jovem, tá, gente? Eu lembro de fazer várias campanhas na igreja, de ofertas que eu não tenho uma certeza que eu recebi, que eu ainda continuo aguardando na expectativa de que eu vou colher. Aí, de repente, acontece assim, ó, um volume financeiro na minha mão. O Espírito Santo faz assim, ó, lembra daquela semente que você plantou, naquela campanha? Você está colhendo hoje. Tem sementes que eu planto, que eu tenho certeza que quem vai colher são meus filhos, porque o tempo da maturação é o tempo de Deus. Por mais que eu plante com uma perspectiva, Deus sabe o melhor momento de me recompensar em relação àquela semente que eu plantei. Ele sabe qual é o melhor momento de colher. E normalmente, sementes que são boas, fortes, elas demoram como sustentação para que você venha colher essa semente na sua vida. Tem um texto lá de Mateus 13, né? Vai lá do 6, 7, 8, que fala a respeito da parábola do semeador. Isso nos faz compreendermos também dentro da oferta da importância do terreno. Esse que lançou as sementes, lançou por 3 vezes de forma errada, mas na quarta ele colheu. Na primeira, ele lançou junto ao caminho, as aves comeram. Na segunda, lançou diante de pedregais, vindo o sol, queimou. Terceiro, lançou diante de espinhos a sua semente. As sementes foram sufocadas pelos espinhos. Mas no quarto, Jesus ensinando que foi lançada em boa terra. Ei, aonde você tem investido as tuas finanças e o teu dinheiro? É em terra fértil? É em boa terra? Ou tem gastado seu dinheiro aí de todo jeito? Assim como o filho pródigo, que por uma bala emocional, que queria chamar a atenção, se entrosar com pessoas, gastou tudo o que tinha e voltou para casa com a mão na frente e outra atrás. Onde você tem plantado a sua semente? Qual terreno que você tem plantado a sua semente? Pense nisso. Aí vem, para poder finalizar a mensagem, o resultado da semeadura. Provérbios 11, 24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. 2 Coríntios 9, 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Tudo aquilo que você plantar diante de Deus, seguindo as chaves que foram ensinadas durante esses 3 sábados, com um trabalho emocional da sua mente, do que se refere a harmonizar a palavra de Deus da sua vida, e você entender a importância do que se refere a dar e receber, certamente você colherá uma oferta extraordinária. E eu repito o que Paulo falou. Não que eu tenha necessidade,
Não que a igreja tenha necessidade, não que a congregação tenha necessidade, mas vocês têm necessidade de compreender e entender que durante todo o tempo vocês precisam terem a mão de vocês disposta a poder investir sempre no reino de Deus, para que vocês possam colher sempre na medida de Deus, que é uma medida abundante para a sua vida. E eu vou ensinar para vocês aqui, para poder finalizar, uma coisa. Existe a tal da semente de honra na vida das pessoas. Quando você enxerga alguém que representa algo para a sua vida, não porque ela precise de algo, você oferta na vida dela, seja um presente, seja um valor financeiro, como um agradecimento por tudo que ela tem feito ou representa na sua vida. Seja um pai, seja uma mãe, seja um filho quando crescer, seja um amigo, seja um líder, seja o que for. Porque a oferta de honra, ela tem um significado quando você também oferta na vida das pessoas, independentemente de que ela tenha uma necessidade pessoal para a sua vida. E assim você fecha todo um ciclo onde você vive não numa dependência do seu salário, mas uma dependência da multiplicação de Deus para a sua vida, para que não venha faltar nada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para os casados, sobre o seu casamento. Porque as janelas do céu estarão sempre abertas para poder te abençoar. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Cadê o varão do teclado aqui? Que Deus possa abençoar você e a sua família em todo o tempo, para que você possa viver dias maravilhosos. 2023 está apenas começando, mas eu tenho certeza que você vai desfrutar e viver o melhor ano da sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque essa promessa é de Deus para a tua vida, independentemente de governo, se é de esquerda, de direita, se é vermelho, se é azul, seja o que for, Deus estará sempre pronto para abençoar a sua vida. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então tudo isso que eu falei aqui, ela vai se renovar a cada manhã na sua vida. É por isso que lá em Josué, no capítulo 1, lá no versículo 8, ele fala da importância de você ler a palavra de Deus. Não se apartar da tua boca o livro dessa lei, porque tudo que a Bíblia traz são princípios em qualquer área e fase da sua vida. Conselhos para paz, conselhos para casamento, conselhos para namoro, conselho para finanças, para prosperidade. Tudo está na palavra de Deus. E lá também diz o seguinte, Josué 1:8, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Basta que você guarde tudo o que está na palavra de Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Maravilhoso Deus, estamos aqui diante da tua presença, ensinando sobre a importância de conhecer a tua palavra, de sermos fiéis à tua palavra em todo o tempo. Que assim como o nosso corpo precisa de nutrientes, a tua palavra é o nutriente para a nossa alma, para estarmos plenamente conectados contigo, para que tu possa nos abençoar de forma abundante, extraordinária, para que nós possamos colher essa colheita extraordinária, que esses jovens, adolescentes, eles possam ocupar os melhores lugares dessa nação. Eu declaro isso em nome de Jesus, que eles possam receber uma sabedoria dobrada sobre a sua vida, que livros que eles tinham dificuldades de ler, eles possam ler agora com facilidade, que portas possam abrir diante deles com ideias para negócios, para business, para empreendedorismo, que quando eles forem desfrutar uma vaga de trabalho, que o teu Espírito Santo possa falar pela boca deles,
para que eles possam conquistar vagas elevadas em o nome de Jesus. Que eles não venham precisar pedir aumento de salário, mas que o dono da empresa, que o seu superior, ele possa enxergar algo para poder aumentar financeiramente na vida de cada um desses irmãos. Que a despensa possa estar sempre cheia. Repreende todas as dívidas. Multiplica sobre a vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.